O bebê de Tarlatana Rosa, João do Rio. Oh, uma história de máscaras. Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto, francamente. Toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é um carnaval. Eu mesmo, este ano, tive uma aventura. E Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o Barão Belfort, Anatório de Azambuja, de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor, a extravagante boêmia, e todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante. Heitor, fumando um Gianaclis autêntico, parecia absorto. É uma aventura alegre? Indagou Maria, conforme os temperamentos. Suja? Pavorosa, ao menos. De dia? Não, pela madrugada. Mas, homem de Deus, conta, suplicava Anatório. Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarreta. Não há quem não saia no carnaval disposto ao excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo, quase doentio, é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo. E nesses 4 dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com uma, nem com um, atalhou Anatório. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como ao arrepio de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso. E saindo à noite para a porneia da cidade, saio como na Fenícia saíam os navegadores para a procissão da primavera, ou os alexandrinos para a noite de Afrodite. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com 4 ou 5 atrizes e 4 ou 5 companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanhe aos clubes de jogo que anunciavam bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo. E ao 5º clube estávamos de todo excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do Recreio. Nossa Senhora, disse a primeira estrela de revistas que ia conosco. Mas é horrível, gente ordinária, marinheiros à paisana, fúfias dos pedaços mais esconsos da rua de São Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes. Que tem isso? Não vamos juntos? Com efeito, íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que temer e a gente conseguia realizar o maior desejo: acanalhar-se, enlamear-se bem. Naturalmente fomos e era uma desolação, com pretas beiçudas e desdentadas esparrimando belbutinas fedorentas pelo estrado da banda militar. Todo o pessoal de azeiteiros das ruelas lôbregas e essas estranhas figuras de larvas diabólicas, de íncubos em frascos de álcool que têm as perdidas de certas ruas, moças, mas com os traços como amassados, e todas pálidas, feitas de pasta de mata-borrão e de papel de arroz.
Não havia nada de novo. Apenas, como o grupo parara diante dos dançarinos, eu senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlatana rosa. Olhei-lhe as pernas de meia curta, bonitas. Verifiquei os braços, o caído das espáduas, a curva do seio, bem agradável. Quanto ao rosto, era um rostinho atrevido, com 2 olhos perversos e uma boca pompuda, como se ofertando. Só postiço trazia o nariz. Um nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar para verificar o falso. Não tive dúvida. Passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro: "Ai, que dói!" Estão vocês a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo. Mas comigo iam 5 ou 6 damas elegantes capazes de se debochar, mas de não perdoar os excessos alheios. E era sem linha correr assim, abandonando-as, atrás de uma frequentadora dos bailes do recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais secante da cidade. E o bebê? O bebê ficou, mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chofer no burburinho colossal, senti um beliscão na perna e uma voz rouca a dizer: "Para pagar o de ontem." Olhei. Era o bebê rosa, sorrindo, com o nariz postiço, aquele nariz tão bem feito. Ainda tive tempo de indagar: "Onde vais hoje?" "A toda parte", respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. "Estava perseguindo-te", comentou Maria de Flor. "Talvez fosse homem", soprou desconfiado o amável Anatólio. "Não interrompam o Heitor", fez o barão, estendendo a mão. Heitor acendeu outro Gianaclis, ponta de ouro, sorriu e continuou: "Não o vi mais nessa noite, e segunda-feira não o vi também. Na terça, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Só, com uma roupa leve por cima da pele, todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A honra, uma caceteação. O bom senso, uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento, há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata, naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas. Nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. "A quem o dizes?", suspirou Maria de Flor. Mas eu estava sem sorte. Com a guine, com o caiporismos dos defuntos índios. Era aproximar-me, era fugir à presa projetada. Depois de uma dessas caçadas pelas avenidas e pelas praças, embarafustei pelo São Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente em geral pouco limpa, insisti aqui, ali, nada. É quando se fica mais nervoso. Exatamente. Fiquei nervoso até o fim do baile.
Vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Eram 3 horas da manhã. O movimento das ruas abrandara. Os outros bailes já tinham acabado. As praças, horas antes incendiadas pelos projetores elétricos e as cambiantes enfurnadas dos fogos de bengala, caíam em sombras, sombras cúmplices da madrugada urbana. E só, indicando a folia, a excitação da cidade, um ou outro carro arriado levando máscaras aos beijos, ou alguma fantasia tilintando guizos pelas calçadas fofas de confete. Oh, a impressão enervante dessas figuras irreais na semissombra das horas mortas, roçando nas calçadas, tilintando aqui e ali um som perdido de guizo. Parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo da treva aos pedaços. E os dominós embuçados, as dançarinas amarfanhadas, a coleção indecisa dos máscaras de último instante arrastando-se extenuados. Dei para andar pelo Largo do Rocio e ia caminhando para os lados da Secretaria do Interior quando vi, parado, o bebê de tarlatana rosa. Era ele. Senti palpitar-me o coração. Parei. Oh, bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavra. Estás esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlaceio. Vens comigo? Onde? Indagou a sua voz áspera e rouca. Onde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo. Ela recuou. Os meus lábios tocaram apenas a ponta fria do seu nariz. Fiquei louco. Por pouco. Não era preciso mais no carnaval. Tanto mais quanto ela dizia com a sua voz arfante e lúbrica. Aqui não. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando, sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio, e os seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas fases do amor não se conversa, não trocamos uma frase. Eu sentia a arritmia desordenada do meu coração e o sangue em desespero. Que mulher! Que vibração! Tínhamos voltado o jardim. Diante da entrada que fica à fronteira à rua Leopoldina, ela parou, hesitou, depois arrastou-me. Atravessou a praça. Metemo-nos pela rua escura e sem luz. Ao fundo, o edifício das Belas Artes era desolador e lúgubre. Apertei-lhe mais. Ela aconchegou-se mais. Como seus olhos brilhavam. Atravessamos a rua Luiz de Camões. Ficamos bem embaixo das sombras espessas do Conservatório de Música. Era enorme o silêncio e o ambiente tinha uma cor vagamente russa, com a treva espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê, gordinho e rosa, parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite. Então, vamos, indaguei. Para onde? Para a tua casa? Ah, não. Em casa não podes. Então, por aí, entrar, sair, despir-me, não sou disso. Que queres tu, filha? É impossível ficar aqui na rua. Daqui a 10 minutos passa o guarda. Que tem? Não é possível que nos julguem aqui para bom fim na madrugada de cinza. Depois, às 4, tens que tirar a máscara. Que máscara? O nariz. Sim. E sem mais dizer, puxou-me.
Abracei-a, beijei-lhe os braços, beijei-lhe o colo, beijei-lhe o pescoço. Gulosamente a sua boca se oferecia. Em torno de nós, o mundo era qualquer coisa de opaco e de indeciso. Sorvi-lhe o lábio. Ah, mas o meu nariz sentiu o contato do nariz postiço dela. Um nariz com cheiro a resina, um nariz que fazia mal. Tira o nariz! E ela segredou: não, não, custa tanto a colocar. Procurei não tocar no nariz tão frio, naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu sentia um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabo? Não vais agora para casa com isso? Depois não te disfarça nada. Disfarça-se? Não! Procurei-lhe nos cabelos o cordão. Não tinha. Mas abraçando-me, beijando-me, o bebê de tarlatana rosa parecia uma possessa tendo pressa. De novo, os seus lábios aproximaram-se da minha boca. Entreguei-me. O nariz roçava o meu. O nariz que não era dela, o nariz de fantasia. Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto com a esquerda enlaçava mais, e de chofre agarrei o papelão, arranquei-o. Presa dos meus lábios, com dois olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir. Eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que era alucinadamente uma caveira com carne. Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de horror, de nojo. O bebê de tarlatana rosa emborcara no chão com a caveira voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço, mostrando singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos. Perdoa, perdoa, não me batas, a culpa não é minha, só no carnaval é que eu posso gozar. Então aproveito, ouviste? Aproveito, foste tu que quiseste. Sacudia, com fúria, pula de pé num safanão que a deveria ter desarticulado. Uma vontade de cuspir, de lançar, apertava-me a glote. E vinha-me um imperioso desejo de esmurrar aquele nariz, de quebrar aqueles dentes, de matar aquele atroz reverso da luxúria. Mas um apito trilou. O guarda estava na esquina e olhava-nos, reparando naquela cena da semitreva. Que fazer? Levar a caveira ao posto policial? Dizer a todo mundo que a beijara? Não resisti. Afastei-me, apressei o passo e, ao chegar ao largo, inconscientemente deitei a correr como um louco para casa, o queixo batendo, ardendo em febre. Quando parei à porta de casa para tirar a chave, é que reparei que a minha mão direita apertava uma pasta oleosa e sangrenta. Era o nariz do bebê de tarlatana rosa. Heitor de Alencar parou, com o cigarro entre os dedos, apagado. Maria de Flor mostrava uma contração de horror na face, e o doce Anatólio parecia mal. O próprio narrador tinha a camarinhar-lhe a fronte gotas de suor. Houve um silêncio agoniento. Afinal, o barão Belfort ergueu-se, tocou a campainha para que o criado trouxesse refrigerantes e resumiu: uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. Quem não tem do carnaval a sua aventura? Esta é, pelo menos,
empolgante, e foi sentar-se ao piano.